que está muito acima das formas dos mundos materiais. Contudo, a suntuosidade sonora peculiar abaixa a espiritualizada mensagem que possui alguma sintonia com os anseios daquela humanidade. No entanto, a vez de convir que os emulos de Bach, em Marte, conseguem maior alcance no habitat celestial. Pergunta: e a grandeza sinfônica de Wagner, também não encontra eco nos corações marcianos? Ramatiz: embora Wagner ainda vos impressione por mais algum tempo, com sua força esotérica, seu simbolismo iniciático, e a sua mensagem telúrica vos prenda a atenção pelo seu vigor musical e epopeia transcendental, os marcianos não lhe encontrariam afinidade com seu estado psicológico. Mesmo que atribuíssem os eventos musicais wagnerianos à concepção de música descritiva, ainda não lhe achariam base emotiva para vibrarem em uníssono com a mesma. A hipótese de uma tempestade wagneriana, como simbolismo da violência das paixões humanas, não encontraria eco na paisagem emotiva, pacífica e tranquila da alma marciana. Também se tornaria algo irrisório uma epopeia musical terrena, que tentasse conquistar a admiração pública, no retratar fenômenos telúricos que a ciência de Marte cria artificialmente, como seja, o raio, o trovão e a chuva, através dos centros pluviais. No sistema de vida marciano, destituído de melodramas clássicos e sem agitações telúricas imprevistas, a música imponente de Wagner passaria despercebida, como criação grandiosa. Interessaria tão somente quanto ao esforço exigível do ouvinte em ter de pensar, buscando senti-la, o que justifica a disposição marciana de raciocinar em sons. Pergunta: os marcianos ouvem a música com certo enlevo espiritual ou a consideram e julgam por um prisma estritamente intelectual? Ramatiz: o seu dinamismo criador e a sua proximidade da verdade cósmica, dificilmente os condicionam à letargia contemplativa no mundo material. Pensam, refletem e sentem a sua música como um matemático que raciocina nas equações algébricas, buscando as soluções exatas. Pergunta: como nos será possível avaliar, comparativamente, essa disposição de raciocinar em sons, dos marcianos? Ramatiz: quando vos entregais à música romântica e familiar, por efeito subjetivo e psicológico, o vosso espírito subjugado pela sua voluptuosidade, ouve música sem raciocinar porque essa música, pelo seu simbolismo romântico, vos despertando devaneios, nostalgia e saudosismos primaveris, vai direto ao coração. Se a música é mórbida, de temas introspectivos e trágicos, como ocorre às vezes na música de Tchaikovsky, as vossas angústias e outras emoções dolorosas do passado tomam conta da vossa alma, absorvendo-vos por completo, sem qualquer interferência mental. O marciano, no entanto, preferindo raciocinar sobre todos os fenômenos do presente, é avesso ao retorno do passado, mesmo através da evocação musical. Desinteressa-se de recompor lições, cenas ou situações já vividas. A sua mensagem sonora é sempre uma expressão progressista no caminho educativo da forma. Os seus compositores não evocam, eles pensam, é um meditar em sons essencialmente criador. Pergunta: como entenderíamos mais objetivamente esse assunto? Ramatiz: o plano da composição musical é obviamente mental, os sons se ajustam, formam frases e melodias no silêncio da alma do compositor. Assim como as ideias surgem no engenheiro, quando pensa na grandiosidade arquitetônica do futuro. A música pode ser materializada, em seguida, na combinação física dos sons, impregnada da emoção, da sensibilidade ou intuição do compositor, mas o seu primeiro conhecimento há de ser no campo invisível do pensamento. Os vossos compositores românticos elaboram mentalmente o projeto musical e quando o transmitem para o mundo, imprimem a sua sensibilidade psicoemotiva. No entanto, os autores marcianos também pensam em suas composições musicais, mas as entregam ao público libertas de suas emoções e idiosincrasias. Realizam o melhor que podem e sabem, visando o bem e a alegria do conjunto, sem interposição de seus dramas íntimos. É um trabalho unicamente em função do prazer e educação alheia, semelhando a ourives terrestre que confecciona custoso adereço para o cliente desconhecido.
A sua música é mensagem de caráter genérico, isenta das emoções individualistas e passionais preferidas pelos vossos compositores. Pergunta: porventura se trata de música análoga a um tratado mecânico, sonoro, mas destituído de inspiração? Ramatiz: naturalmente aludis, como ausência de inspiração, à falta do prazer espiritual na música, fundamentado na emoção humana. O que para vós pode significar um tratado mecânico sonoro, é para o homem marciano um conteúdo pródigo de indescritível prazer. A nona sinfonia de Beethoven, executada diante de uma tribo de Zulus, os deixaria completamente apáticos e fatigados. Também a impossibilidade de atingir a intimidade mental criadora das composições marcianas, o seu curso que lembra a miniatura de inúmeros processos cósmicos, a sua manifestação liberta da pauta e que desperta no ouvinte raciocínios brilhantes, vos deixariam tão apáticos como os Zulus ante a sinfonia beethoveniana. Consequentemente, esse prazer espiritual ainda é mais dadivoso nessa música mental de Marte. Pergunta: em face da dificuldade de avaliarmos o efeito ou a mensagem que há nessa ideia de música mental, poderá expor algumas considerações mais pormenorizadas? Ramatiz: reconhecemos a vossa dúvida, porque ainda não podeis compreender a gama de emoções sensíveis que desperta a música mentalista, entre eles os bugres, em seu enfadonho batuque de noites seguidas, sob gritos e trejeitos convulsos, se espantariam dos vossos prazeres na audição de música sem aquele ritmo implacável e familiar. A impossibilidade de ajustarem os seus movimentos musculares e gritos ao conteúdo sinfônico, torná-los-ia desorientados e surpresos, na astuta dúvida de vossas reais faculdades. Deveis convir que o prazer varia na conformidade psicológica de cada um. Enquanto Nero vivia requintes de volúpia na degradação e perversidade humana, Jesus transfigurava-se em êxtase, no sacrifício pela salvação do homem. O místico usufrui delícias paradisíacas em contato com as expressões de religiosidade extraterrena, enquanto o matemático inunda os olhos de lágrimas jubilosas, ao conseguir a solução do problema em que se empenhou incondicionalmente. As sinfonias marcianas, ouvidas com o cérebro e ignoradas pelo coração, centuplicam as emoções puras da alma, embora se façam entendíveis na freza de pensar antes de sentir. Pergunta: os marcianos sentem prazer tão jubiloso, quando ouvem a sua música mental, conforme nós vibramos diante da nona sinfonia de Beethoven ou de uma tocata e fuga de baixo ou, ainda, ante uma composição de Mozart? Ramatiz: é tessitura musical que exige o cérebro desperto, a mente em estado dinâmico e o raciocínio atento no desdobrar da composição. Em música de vigília mental, contrária ao autoesquecimento, a evocação e devaneios saudosistas, refere-se exclusivamente ao espírito eterno e criador, diz respeito à configuração futura do anjo, aprimorando a reflexão para um sentido cósmico. Cumpre-lhe a edificante função de desenvolver a razão humana para o mais breve desprendimento da escravidão material. A tendência da humanidade de Marte é de contínua atividade. Há um gosto acentuado para tudo que é fecundo ou inventivo, razão porque em todas as suas expressões artísticas existe um teor dinâmico e criador. O anjo não dorme, diz um conceito marciano. O seu nível mental exige emoções progressivas e não regressivas, fazendo-os preferir a música que planeja, edifica, coordena e eleva, em vez da melodia chorosa, romântico-mórbida ou melodramática, que obriga a alma a estacionar na subida à procura de sua consciência espiritual. Enquanto o homem terreno aprecia o doce devaneio da música poética no mundo de formas transitórias, o marciano prefere a mensagem sonora da realidade espiritual, que sobrevive à matéria. Ajusta-se, sempre, mesmo através da música, aos ideais futurosos, esquece-se, o mais que se pode, o passado irreal. Pergunta: a música marciana não se assemelha porventura à que hoje se denomina música moderna? Ramatiz: moderno é apenas um simbolismo, porque a arte é atualista e sempre corresponde ao estado artístico exigível no momento. Naturalmente vos constrangem certas disposições cacofônicas dessa música contemporânea,
e que soa completamente diferente das melodias tradicionais. Sabeis, no entanto, que Beethoven e Wagner escandalizaram os seus contemporâneos e conservadores, com suas composições modernas e futuristas, na época em que predominava a música ondulada e as sinfonias dos salões, delicados tricotes de sons melódicos e saltitantes. Embora ainda detestada pela maioria dos admiradores clássicos, na intimidade profunda dessa música cerebral e inóspita, bruxuleiam contornos da mensagem sinfônica e mentalista do terceiro milênio. Pergunta: somos avessos a essas composições gritantes e heterogêneas que deixam o ouvido desamparado, fora da harmonia melódica? É possível tratar-se de mensagem tão superior, cujo sentido ignoramos e por isso a detestamos? Ramatiz, em mensagem avançada, mas falha ainda quanto à sua exata exposição, pelo que provoca opiniões tão contraditórias. Os seus autores sentem na intimidade da alma o verdadeiro sentido da música futura, para quando um homem terráqueo possuir o equilíbrio intelectual e o sentimento completamente aprimorado. Buscam dar forma a essa ideia musical que lhes canta no âmago do espírito. Essa fala sonora, vigorosa, dinâmica e criadora, é a luta para vencer o recalque emotivo das tradições hereditárias. Desejam compor exclusivamente pelo raciocínio e não sob o domínio emocional do coração. Em mensagem superior e mal percebeis os seus fragmentos, devido à interferência ou reflexos de vossas emoções inferiores, ainda indomináveis. Pergunta: quais as expressões dessa música, que nos identifiquem com os rudimentos da futura música mentalista? Ramatiz: fundamentalmente, já podeis verificar a sua força libertadora dos cânones tradicionais e secundariamente, pelo dinamismo instrumental que exige harmonias discordantes, rebeldes e choques melódicos. Embora ainda extravagante e detestável para os ouvidos condicionados aos longos feixes de melodias flutuantes, conduzidos por conjuntos de violinos e violoncelos, há certa poesia do movimento, que lembra fugazes sons marcianos. Nessa música, realmente, o coração é sacrificado ao espírito. Exige do ouvinte mais atenção para ser compreendida, do que realmente para ser gozada. É razoável que ainda vos sintais apáticos, ou aturdidos, pois a supressão do lirismo tradicional e também deliberada ausência do fator humano. A velocidade, a cor, a harmonia nas discordâncias e a elasticidade na arquitetura de certos trechos, exigem que a sensibilidade do ouvinte esteja plenamente sob o controle da mente vigilante. Em vez dos devaneios emotivos, requer o raciocínio alerta ante as imprevistas liberdades de cada instrumento. Pergunta: existe a música folclórica em Marte? Ramatiz: sim, e de acordo também com os costumes, condições psicológicas e temperamentos da região, na realidade, a sua música emotiva. Pergunta: suas características se assemelham ao padrão terreno? Ramatiz: estão em certa analogia com as do vosso mundo, refletem os anelos, as disposições emotivas, os júbilos e os sentimentos artísticos que identificam a fisionomia de cada ambiente. Mas é assunto sadio, próprio de um povo liberto de ciúmes, vaidades, orgulhos, avareza e outras deprimências. Embora a música popular, destituída do conteúdo de referências ou alusões feceninas de malícia e despudor de que os compositores terrícolas, inescrupulosos, têm por hábito impregnar as suas produções. Pergunta: quais os motivos básicos que os marcianos usam para a música popular? Ramatiz: servem-lhes as tradições inerentes à mentalidade ou ambiente de cada comarca, os períodos festivos, comemorativos das épocas das flores, frutos, e também as melodias e cânticos dos pássaros. Festejam, igualmente, os acontecimentos comuns de noivados, aniversários e casamentos. As melodias, por vezes, guardam na sutileza da frase sonora, um espírito folgazão e humorístico, cujas filigranas delicadas não podereis conjeturar. É música que não se prende exclusivamente ao texto que descreve, impõe-se pela linguagem viva e cintilante em que os sons têm vida própria. Pergunta: possuem eles hinos de expressão pública? Ramatiz:
Os seus hinos são de maravilhosa disposição fraterna, executados sob tácita combinação coral, imprevista, inconcebível aos mais adiantados conjuntos das vossas evolvidas agremiações religiosas. São cânticos de serena beleza, em que toda a população toma parte, nas épocas de nostalgia espiritual e que impelem a um contato sonoro de maior intimidade com o Pai. Seu adiantamento espiritual torna-os afeitos à procura constante de alimento divino. Comumente, nos dias festivos, uma voz dispersa inicia a melodia fundamental, num cântico de saudade sidérea. Não tarda, em seguida, que outras vozes se juntem a esse tema, desde a voz terna da mulher e o coro cristalino das crianças itinerantes, até a voz grave e profunda dos homens. O conteúdo se encorpa, cresce e evoluma-se, para se desdobrar qual manto sonoro sobre a cidade iluminada. Pergunta: não conservam hinos pátrios ou comemorativos de nacionalidade? Ramatiz: como não há separatividade de raças, nações ou grupos, esses hinos só poderiam ser chamados de hinos de comarcas. Os hinos, cânticos ou melodias referem-se apenas aos encantos do seu ambiente, ao gênero de vida e acontecimentos costumeiros. Não aludem a ideologias políticas, tradições racistas ou fronteiriças, nem cantam heroísmos e sucessos belicosos. A pátria significa-lhes todo o universo e consideram todas as almas como componentes da mesma família espiritual. Os hinos pátrios, de motivos nacionalistas, ser-lhes excrescências dispensáveis na vida do planeta. Pergunta: e nos educandários não se cultuam hinos escolares? Ramatiz: é óbvio que sim, mas diferem dos vossos, pela natureza do assunto preferido. Não há hinos de louvores aos patriotas exaltados, bandeirantes, guerreiros, administradores públicos, governadores, fundadores de cidades, higienistas, artistas, filósofos, poetas, educadores ou líderes religiosos. Na humanidade marciana, cada um deve fazer o melhor que pode, dentro do que sabe, sob a disposição comum de ser útil e verdadeiro, sem visar a louvores ou agradecimentos. Não se concebem atos excepcionais na coletividade, a realização mais extraordinária, consideram-na como produto natural da capacidade de quem realiza. Só nos mundos onde o cumprimento do dever é um fato de exceção, se endeusam se prestam homenagens àqueles que fazem o que tinham obrigação de fazer. Pergunta: e quais os assuntos preferidos para os hinos escolares? Ramatiz: os temas fundamentais são os convites fraternos para o bom entendimento entre os estudantes, o apelo de amor aos pássaros, o cuidado para com a flor e o fruto, inclusive o respeito público e a cooperação espontânea para o bem alheio. São verdadeiras estrofes de educação moral e cívica, e também operam no sentido de compreensão espiritual da vida física, como ensejo de aperfeiçoamento da alma imortal. Os estudantes formam a memória musical sob um sentido educativo e de perfeita associação com as ideias elevadas e conceitos espirituais, sentindo em si mesmos a mensagem exata do som. Pergunta: que significa essa mensagem exata do som? Ramatiz: é o aprendizado dos valores intrínsecos do som, pois em Marte se conhece o efeito e a significação de cada nota musical, inclusive a sua variação na escala de intensidade sonora, em perfeita correspondência com a manifestação psíquica humana. Os clarividentes marcianos podem ouvir a nota musical, ver-lhe a cor, sentir-lhe o perfume, notar-lhe a disposição tátil, o peso e a temperatura no campo etérico. A música atinge a todos os sentidos humanos, bastando que sejam eles desenvolvidos sob a férrea disciplina iniciática que aprimora o homem interior. A combinação de cores, sons, perfumes e luzes nos estabelecimentos escolares marcianos tem por escopo desenvolver a acuidade psíquica da criança e facilitar-se o acesso mais breve aos valores sutis das esferas espirituais. Pergunta: será possível uma demonstração mais objetiva, a fim de podermos entender essa variedade de som em diversos campos vibratórios? Ramatiz: os clarividentes do vosso mundo devem compreender que, fundamentalmente,
As 7 notas musicais correspondem a 7 sons e 7 cores diferentes igual a mesmo número de perfumes, temperaturas astrais, densidades e até volumes assinaláveis no éter. As incontáveis combinações melódicas que se produzem numa orquestração sinfônica, proporcionam aos olhos clarividentes verdadeiros espetáculos feéricos de luzes, cores e perfumes, em face de os sons corresponderem a inúmeras outras vibrações. O Dó é vermelho fogo e corresponde à vibração física do mundo material. O Fá é de um verde seda e desperta o sentimento poético pela natureza terráquea. O Si azul celeste se refere ao êxtase, à emoção espiritual. A composição musical em Dó maior apresenta um fundo constante de vermelho, que oscila entre o chamejante, claro, até a cor de sangue escuro. Predomina o olfato clarividente, a tonalidade de um perfume enérgico, parecido ao cravo. A tessitura astral é compacta no volume, áspera no tato e bem aquecida a recepção etérica. Sob tais aspectos, a música sob a regência de Dó maior se manifesta para os espíritos primitivos do vosso mundo, livres no astral, como expressão sonora enérgica e mais ou menos física. No entanto, a composição em Fá menor, além de sua suavidade no campo físico para o ouvinte, no plano eteroastral manifesta sedativa e tranquila mensagem pastoral, lembrando o perfume das rosas, as cores das campinas verdejantes e uma temperatura refrescante. É mais um convite à doçura e à poesia, enquanto a tonalidade Dó maior expressa acentuada força algo física. Pergunta: de que modo a música pode formar um condicionamento educativo na criança? Ramatiz: as nossas comunicações não devem ser aceitas ipsis literis, mas aproximadas da realidade marciana, pois examinamos assuntos complexos e muito além do vosso entendimento. Vemo-nos compelidos a vos expor o teor marciano sob dificultosa analogia terráquea, e é o que ora fazemos com relação à educação da criança sob a ação da música. Suponde que todas as lições morais, de educação, no tema amor aos pássaros, sejam proferidas sob um fundo musical em Mi menor. Toda vez que a criança ouve melodias em Mi menor, o seu subconsciente desperta-lhe a afetividade espontânea pelos pássaros. Pergunta: em Marte, não se faz exceção à criança que traz o dom inato para a música? Ramatiz: o estudo da música, em Marte, é tão imprescindível como a alfabetização no vosso mundo. No entanto, nem todos os que se alfabetizam, na Terra, se tornam escritores, oradores ou educadores excepcionais. Também nem todas as crianças marcianas efetuam realizações geniais na esfera da música, apenas porque estudam a música. As que manifestam dom inato são submetidas a testes evolutivos, a fim de ser identificada a disposição mental predominante de outras vidas. Os dons inatos, na realidade, em quaisquer latitudes, são apenas conquistas de existências anteriores. Há que desenvolver fortemente a vontade num curso de adestramento psíquico, a fim de desenvolver a vidência astral. Damos-vos uma pálida ideia das contingências educativas, acentuando que só depois que a criança adquiriu pleno equilíbrio e absoluta familiaridade com todas as possibilidades criadoras da mente, é que passa a agir na instrumentação objetiva dos sons. Evitam-se-lhe os motivos de sentimentalismo e os de natureza patética comuns aos terrícolas nas suas produções musicais. Pergunta: qual a natureza psicológica do artista marciano, no campo musical? Como se considera ele? Um criador, um improvisador ou imitador? Ramatiz: não há um tipo único e específico, pois isto seria nivelar os prazeres humanos, mesmo em Marte. Existem de todos os matizes de operando em todas as expressões musicais. Pergunta: qual o tipo mais evolvido e que atrai maior admiração? Ramatiz: é aquele que se considera um simples instrumento vivo, capaz de receber pela via da intuição pura as melodias das altas esferas, traduzindo-as, no orbe, embora palidamente, mas destituídas de qualquer expressão individual. A maioria de vossos compositores, embora se afirmem criadores ou inspirados, ainda não podem ir além de acanhados arranjos musicais da realidade divina. Captam as harmonias celestiais e as transferem pela instrumentação,
matizadas de suas emoções e hábitos psíquicos. O excelso artista marciano que atinge a maravilhosa função de médium puro da beleza sonora dos mundos superiores, atinge um grau de sensibilidade impossível na vossa concepção. A melodia toma-o como um canal vivo e pousa, exata, no instrumento superorquestral que serve para os grandes momentos sinfônicos. A sua alma tem a transparência do cristal perfeito e abdicou de qualquer emoção pessoal. Vive, única e exclusivamente, para esses momentos santificados de beleza cósmica. É uma existência de absoluto franciscanismo e harmonia paradisíaca. Hipersensível, plástico, cristalino e puro, consegue sintonizar-se com a mente divina, perdendo o contato físico da forma, diluindo-se na mensagem etérea de sons, para revelar, em absoluto transe angélico, a mensagem excelsa das esferas superiores. Pergunta: não seria um inspirado improvisador? Ramatiz: o improvisador ou mesmo o compositor tem os seus dias decepcionantes, as suas produções geniais ou ridículas. O virtuoso marciano é filtro que melhora sensivelmente no contínuo intercâmbio com as melodias superiores. Quanto mais deflui a música do imponderável, na consciência perfeita de ser instrumento transmissor da pureza sonora, mais treinado se encontra para o futuro. Pergunta: esse artista parece-nos algo mecânico, um transmissor nobre e excepcional, sem dúvida, mas lembra-nos o carteiro terrestre que entrega a mensagem alheia sem dela tomar conhecimento. Estaremos exagerando? Ramatiz: o carteiro terrestre entrega a sua mensagem sem tomar conhecimento do seu conteúdo, é verdade. Mas esse insigne artista marciano é um prolongamento vivo da própria melodia que lhe flui pela mente. Ele a entrega em sons, depois de haver assimilado o conteúdo mental. Os mais famosos artistas terrenos não sentem maiores emoções e nem as usufruem mais intensamente, porque a música, quase sempre, lhes é um acessório, enquanto o intérprete marciano vive realmente só em função da música. No vosso mundo, desaparece o prazer espiritual do artista que se esgota no instrumento, com a casa vazia, sentindo até uma ofensa à sua arte. Sofre a cantora consagrada, quando a velhice já lhe cansa a laringe. Falta o fogo sagrado do entusiasmo ao solista que repete pela milésima vez a mesma melodia. Inverte-se o prazer e a volúpia artística da pianista ovacionada pelo público, mas que tocou freneticamente, atacada por violenta cólica digestiva. Essas situações artísticas e aparentemente prazenteiras podem ser apenas situações de tédio e insatisfação dos seus executores. Se a arte terrena já fosse realmente um estado permanente de volúpia e êxtase espirituais, revelando nas criaturas sentimentos e preferências extraterrenas, tantos artistas não abandonariam os palcos e os seus instrumentos, em troca das vulgaridades do comércio e da indústria. A maioria dos vossos talentos artísticos são apenas produtos de hercúleos esforços de disciplina, perseverança, ânimo e incentivos de glórias, enquanto o virtuoso marciano é música viva em toda a sua plenitude humana. Pergunta: existem orquestras sinfônicas, conjuntos musicais à semelhança dos nossos? Ou a música é executada de modo sui generis? Ramatiz: são análogas às do vosso mundo, embora a predominância seja para a música mecânica, que exige menor intervenção direta dos músicos. A sua instrumentação, devido ao nível espiritual do ambiente, também é mais aprimorada na qualidade e na execução instrumental. Pergunta: como entenderemos essa qualidade aprimorada? Ramatiz: cada músico toca o instrumento que está em equilíbrio com a sua sensibilidade artística. Os chocalhos, as marimbas e os tantãs são preferidos pelos que apreciam a música aliada aos trejeitos do corpo, enquanto as combinações sinfônicas de violinos, violas, violoncelos, fagotes, trompas, oboés, clarinetas e pianos traduzem pensamento espiritual mais elevado e de maior extensão emotiva. O público marciano é profundamente analítico e evita a instrumentação antiestética. Aprecia, especialmente, a música de teor espiritual, de instrumentação mais divina, menos humana. Pergunta: quais os tipos dos instrumentos e qual o material de que são feitos?
Ramatiz. Os instrumentos são feitos de materiais apropriados, que os técnicos submetem a tratamento específico, de acordo com a função musical a que os mesmos se destinam. Não usam fibras animais nos instrumentos de corda nem peles da mesma procedência quanto a instrumentos cuja função sonora seja de produzir sons idênticos aos vossos bombos ou tambores. São poucos os instrumentos para execução privada. As próprias crianças preferem execuções em conjunto e as itinerantes formam graciosas orquestras com instrumentos de sopro quase magnético e de manejo delicado, em conformidade com o gosto e sutileza espiritual dos marcianos. Os instrumentos são de matéria vítrea, confeccionada com lâminas transparentes e tão vibráteis, que soam a simples mudança de altitude ou deslocamento de ar. São mais delicados e artísticos do que os usados no vosso meio. A sensibilidade desses instrumentos, como certos tubos de matéria radioativa, vibram a simples passagem da brisa do ar, lembrando as estátuas dos antigos deuses egípcios, que ao nascer o sol e pelo aquecimento do ar emitiam sons guturais e sonoros, que serviam para atemorizar e impressionar os fiéis. Pergunta: não existem tipos de violinos, violãs ou violoncelos? Ramatiz: os que eles utilizam são fundidos e confeccionados com substância vítrea, magnetizada e sob pressão magnetoetérica, que torna os campos eletrônicos mais sensíveis e energéticos em suas órbitas comuns, produzindo-se melhor diapasão vibratório no metal. Um dos singulares recursos que os técnicos aplicam nesses instrumentos é a modificação sonora que podem obter com a simples mudança da temperatura e sob a ação de eflúvios magnéticos projetados sobre os mesmos. Pergunta: qual o instrumento mais impressionante, em Marte? Ramatiz: é o plurifono, e assim o denominamos para vossa melhor compreensão. Substitui, fácil e galhardamente, uma sinfonia terrestre de mais de 500 músicos em perfeita conexão de harmonia. Assemelha-se a gigantesco órgão de catedral. Os que funcionam nos departamentos de música para o povo atingem até a altura de 15 a 20 metros e todos possuem majestosa tela vítrea, resplandecente e prateada que lhes forma a fronte suntuosa. Funcionam com a força motriz aproveitada por magnetismo etérico. Seu mecanismo é construído de metal nobre, num dos mais geniais recursos de acústica, sem a mínima ressonância. Os grupos de tubos sonoros que representam as partes dos sons de órgãos parecem papel de seda polido, transparente. Os sons se produzem através de jatos magnéticos e não mediante o sopro de ar que faz vibrar os vossos órgãos terrestres. A composição sonora é produzida por incontável quantidade de instrumentos em séries, cujos sons se articulam sob controle do executante em operações técnicas que não podereis compreender. Pergunta: qual uma ideia mais nítida dessa instrumentação em série? Ramatiz: citaremos um exemplo. O clarinetista das vossas orquestras é obrigado a uma série de esforços na graduação do sopro no seu instrumento, a fim de obter as diversas notas e modulações exigíveis na pauta musical. Consequentemente, tanto os sons graves como os agudos resultam das deformações entre a pressão e a quantidade de ar soprado na clarineta. O plurifono, entretanto, possui a série completa de todos os sons naturais da clarineta, assim como os de qualquer outro instrumento, através do singular engenho de cada nota musical se reproduzir num só tipo, menor ou maior, de cada instrumento. Há, pois, desde a microclarineta, que atende à mais aguda e sensível nota musical emitida por um clarinetista exímio, até ao som mais grave que é então reproduzido por uma clarineta gigante. Sob a mesma disposição a série de clarins, trombetas, oboés, flautas, etc., inclusive a série de harpas desde o tipo delicadíssimo, qual cintilante teia de aranha, que emite sons mediante o simples hábito humano, até a harpa gigante, cujos sons lembram a majestade dos sinos festivos das grandes catedrais. Pergunta: esses aparelhos funcionam por sopros, percussão ou dedilhamento? Ramatiz: o seu mecanismo interno corresponde a todos os modos de execução, desde o sopro, fricção, dedilhamento ou percussão, através de um teclado anatômico, transparente,
que se divide em 7 semicírculos em torno do executante, em vez da linha reta de vossos pianos. As teclas são luminosas e cada fileira é decorada numa cor. As 7 cores que formam o teclado assemelham-se às cores do espectro solar, embora profundamente translúcidas e mais puras. A impressão, à primeira vista, é a de um imenso maxilar com 7 fileiras de dentes luminosos. Não há dificuldade ou exaustão para o executante, nunca sendo vigoroso a negro, porque as teclas não precisam ser comprimidas, elas se movem a simples aproximação dos dedos do artista, através do seu próprio magnetismo. O instrumento imponente, mergulhado num cenário de luzes e cores resplandecentes, e o executante tangendo as teclas sem movimentos frenéticos, desdobra sonoridades que parecem fluir de uma antecâmara celestial. Os plurifonos gigantes funcionam em edifícios de construção especial, compostos de um único salão. É uma edificação esférica, toda a vítrea, inteiriça, de uma só peça, assemelha-se à imensa bola de cristal fosco, ligeiramente achatada na parte que fica em contato com o solo. Os assistentes entram por diversos pórticos que se abrem em volta, na sua parte inferior. O monumental instrumento, de aspecto sublime, fica no centro desse imponente salão. Os ouvintes se acomodam em macias poltronas de material neutro, que não repercute nem vibra com as ondas sonoras emitidas. As paredes, construídas sob processos de física transcendental, refletem, docemente, todas as notas vibradas pelo plurifono, cujas harmonias são de tal pureza e sublimidade que os ouvintes, extasiados, chegam a perder a sensação física do seu conduto auditivo, pois os sons deslizam, flutuam e lhes acariciam o espírito, propiciando emoções indescritíveis ao vosso entendimento. Essa música, além de terapêutica, a sua espiritualidade se reflete profundamente no psiquismo humano, fazendo que a alma consiga ouvir e aperceber-se de algumas ressonâncias harmoniosas da sublime sinfonia cósmica. O excelso artista, como elo vive entre a terra e o céu, transfunde-se na beleza e na hipnose dos sons divinos que, como lentejoulas cintilantes, esvoaçam em torno, espalhando odores de fragrância celestial e transmitindo as emoções do êxtase espiritual. Pergunta: o executante segue um tema definido, ou seja, música escrita? Ramatiz: só conseguem execuções no plurifone os gênios da música marciana, pois há que possuir o dom aprimorado em vidas anteriores. São necessárias certas faculdades que só um clarividente as possui no grau de poder aplicá-las, atendendo e sentindo o traçado das melodias que vibram nos planos etéricos. O plurifonista não improvisa nem segue qualquer pauta. Ele segue um roteiro abstrato, mas compreensível, captando nos mundos imponderáveis a beleza sonora das harmonias celestiais. A execução do plurifono, além de profundo sentido musical, exige vontade disciplinada, conhecimento exato das cores sonorizadas e renúncia absoluta a qualquer prurido de vida material. A mente tem que estar espiritualmente ligada ao alto. Há que compreender que o som tem cor e a cor tem som. As reações psicológicas dos ouvintes demonstram que eles participam e sentem também as emoções causadas pelo som e pela cor em vibração uníssona. Pergunta: por que o plurifone exige o conhecimento da cor? Ramatiz: porque na imensa tela radioativa que se encontra na parte superior do plurifono projetam-se cores hermeticamente associadas aos sons produzidos, e o mais sutil apalpar das teclas do instrumento produz na tela a cor correspondente, a qual se encorpa ou dilui, se alarga ou esvoaça, ascensiona e, por vezes, desenha arabescos fascinantes, de matizes indescritíveis que vão surgindo de névoas cromáticas, o descerrando panoramas de beleza deslumbrante, matizados de nuances coloridas de tons lilazes, azuis, esmeraldinos e de topázio. Súbito, numa surpreendente metamorfose de alta concepção espiritual que arrebata a alma, o artista desenha a música em novas cores, em novas frases e acordes melodiosos que traduzem o sentido espiritual da partitura em toda sua plenitude. Pergunta: o povo marciano aprecia concertos e audições públicas? Ramatiz: certamente, pois a música, em Marte,
É um prazer espiritual integrante da própria vida de seus habitantes. Também, um simples telefonema à Casa da Música e, logo, no próprio lar, podem captar e gravar a última composição ou sinfonia executada nos plurifonos pelos artistas insignes. Pergunta: quais as cores que projetariam algumas das músicas do nosso planeta, cujas mudanças cromáticas traduzam ou expressem, com vigor, o sentimento ou a ideia que o seu autor lhes transfundiu? Ramatiz, em Sonata ao Luar, de Beethoven, a nostalgia misteriosa do raio de luar se traduziria na cor de suave prateado, envolvendo suavemente os contornos silenciosos da natureza. A música mórbida de Tchaikovsky vos mostraria um amarelo patológico, preferencial de um Van Gogh. A terceira sinfonia de Beethoven, na sua feição enérgica, deve firmar o matiz vermelho, afogueado. A sua sexta pastoral daria os matizes verde-seda. A mensagem sublime da nona sinfonia se apresentará em cambiantes de azul celeste refranjadas de filigranas douradas. Quando as vossas faculdades psíquicas alcançarem a gama vibratória dos marcianos, indescritíveis sensações novas vos proporcionará a audição da música. Então, ouvindo as amorosas composições de Schubert, escutareis não apenas a doçura sonora, mas sentireis o suave perfume dos lírios, o cheiro fragrante das flores que se debruçam sobre os rios europeus, porque o tímido compositor só tecia suas páginas com a mente envolta nas expressões que pudessem traduzir o seu pensamento de amarguras transformadas em amor. E Wagner vos fará retornar aos milênios passados mediante a visão psíquica de pressentirdes a formação telúrica do vosso mundo, aves gigantescas e vegetação agreste, tempestades e pavor. Os deuses movem as forças criadoras, que se atritam num espetáculo de grandiosidade aterradora. Em vez das cores claras, suaves e límpidas, do roseral florido ou dos jasmins inebriantes, os tons escuros, riscados de fogo e de relâmpagos e de odores sufocantes da vegetação bárbara. Pergunta: qual um dos sentidos mais úteis, da música, em Marte, além de emoções e inspirações superiores? Ramatiz, em épocas passadas, usaram-na muitíssimo, conjugado à cor, como terapêutica musical, a fim de restabelecer a harmonia entre as energias da alma e a emotividade do sistema nervoso. Em Marte, os sacerdotes dirigentes dos templos espiritualistas sabem ligar-se, diretamente, ao que vós chamaríeis os arcanjos da música, ou a fonte espiritual da música. Os mantras curativos, na evocação do ego superior, que ainda usais em certas instituições iniciáticas e que é tradicional entre os orientais, constituem excelente terapêutica musical conhecida desde a Lemúria, também na Atlântida, e exercida fortemente no Egito. A música possui a virtude de formar verdadeiros canais cósmicos sonoros, das forças curativas do espírito, e os livros fundamentais de todas as doutrinas espiritualistas estão repletos de episódios em que a música é parte integrante das emoções sublimadas. Assim como as cerimônias ritualistas impressionam pelas suas pompas exteriores, a música empolga a alma pela sublimidade de suas vibrações sonoras. A música, pelo mistério que possui, consegue hipnotizar o homem animal, e despertando nele o homem espírito, põe a consciência em sintonia com os poderes divinos. Grande parte das realizações no plano da intuição, em Marte, se devem à influência que a música exerce na alma. Selecionando melodias para os ouvintes, os marcianos conseguiram despertar emoções criadoras de objetivos superiores. Através dos sons excelsos, apurou-se a sensibilidade do espírito e este se desvencilhou, mais cedo, da ganga da música sensual, mórbida ou maliciosa, que rebaixa a alma. Pergunta: podemos admitir a possibilidade de o compositor marciano criar músicas apropriadas a influir em diversos estados opressivos ou doenças da alma? Ramatiz: inegavelmente, os cientistas médicos marcianos assim o fizeram em épocas remotas, quando encomendavam aos compositores música destinada a certas instituições de tratamento mental, nervoso, circulatório ou glandular, pedindo-lhes um medicamento musical correspondente à doença. Esse tratamento pela musicoterapia produziu êxito extraordinário, pois conseguia ativar certos estados patológicos,
letárgicos, ou acalmava-os de extrema excitação. Favorecia, inclusive, a recomposição sadia das células e o trabalho endocrínico, devido às reações do psiquismo otimista e sereno. Pergunta: tendo irmãos citado certa função terapêutica na música marciana, quais seriam essas condições, em nosso mundo, se tomássemos, por exemplo, as composições de Beethoven, Mozart, Chopin ou Tchaikovsky? Ramatiz: embora de menor profundidade psíquica, pela ausência dos fatores etéricos que mencionamos, essas composições musicais também podem causar modificações terapêuticas. Há que distinguir, entretanto, a seleção que deve ser feita, pois cada compositor varia muitíssimo na sua gama emotiva, produzindo, comumente, música para vários estados psicológicos ou biológicos. Chopin, embora seja psicologicamente um produto do sofrimento contínuo, que o hipersensibilizou e criou música de uma agudeza dolorosa, apresenta diversas produções entre si, nas suas poloneses, de feição patriótica, tenaz e decidida, terapeuticamente deve produzir efeitos excitantes, vigorosos. No entanto, o cansaço mental encontra um bálsamo suavizante nos seus noturnos. Os estudos convidam à meditação e as valsas ou mazurcas aligeiradas proporcionam um afastamento da tristeza. São uma espécie de recomposição mental condicionada a novo gosto pela vida. Mozart, na sua pureza espiritual, com sua música abordando as nuvens claras dos mundos celestiais, afasta o egocentrismo humano e o dilui na forma alada de afeição humana. Tchaikovsky exige maior seleção terapêutica, pois o efeito mórbido de uma patética seria de agravo ao doente mental, introspectivo e emotivamente pessimista, porque essas sinfonias são um brado desesperado de dor psíquica introvertida. Beethoven, no seu universalismo e mensagem coletiva de libertação à forma e aos preconceitos, é um grande medicamento para contrastar os autoglorificados, os muito apegados ao eu humano. A música, em seu mistério de espiritualidade, pode agir em ambos os campos psicofísicos, atendendo à forma e sonho, a razão e a emoção, o instinto e a alma, o indivíduo e a massa, o selvagem e o gênio. Pergunta: será a música, também, na Terra, motivo de futuro melhoramento da consciência coletiva? Ramatiz: assim deverá ser, como já tem acontecido noutros orbes, pois a música age no físico, emocional, espiritual e mental. É necessário que os vossos psicólogos, compositores e cientistas se interessem pela propagação da música criadora de sentimentos elevados, em vez de conjunto de melodias estimulantes de recalques libidinosos. Ela é impulso de vida, dinâmica e criadora, serve para o modelamento harmônico da alma e do corpo. Embora se manifeste, também, alentando emoções regionais e os anseios locais, na feição de música popular, há que ser cordial e límpida, que sensibilize a alma e afaste as insinuações torpes. É linguagem alta, divina, que não deve ser convertida em ritmos lascivos, ou insinuantes à malícia, aos crimes de lesa beleza. E admissível ritmo inocente e brutal do selvagem, pois está em consonância com a rudez de seu ambiente, mas não quanto ao civilizado, que já sabe distinguir a diferença entre a melodia superior e a fecenina. O desejo de mais breve angelitude exige, também, maior familiaridade à música que traz o brado emotivo e a ansiedade de pássaros cativos, como foram os vossos esclarecidos compositores da música divina. Tanto quanto o homem ascensiona para o alto, mais ele se aproxima da mensagem da música, como alta manifestação da natureza divina. Pergunta: alcançaremos o desiderato da música marciana? Ramatiz: já tendes, também, no vosso mundo, alguns expoentes de Marte, aí reencarnados, que vos darão os roteiros dessa música libertadora, racional e distante dos pieguismos sentimentalistas. Pouco a pouco seus admiradores surgirão entendendo a singular mensagem renovadora dos sons. Variam, também, no vosso mundo, os modos de ouvir. Há os que preferem só a beleza física do som, outros reagem pela emoção, alguns pelo intelecto puro e outros como ouvintes psíquicos,
recebendo-a por via espiritual. Há os que a desejam em forma abstrata, no devaneio aos mundos metafísicos, e outros que se rejubilam pela forma descritiva, anotando a pulsação sonora do regato na floresta através do fio agudo e suave da flauta, ou então, as ameaças da natureza, na voz grave e ameaçadora da tempestade, que é o violoncelo. Para os mais religiosos, Bach nos faz ver majestosas catedrais projetando na abóbada celeste os sons dramáticos e profundos de seus órgãos solenes e austeros. Esse desiderato a vez de alcançar, pois a música une e confraterniza aos homens, faz-se entendível em qualquer ângulo do orbe, sua beleza e inspiração sobrevive ao tempo e anula o espaço. Desenvolve as faculdades sutis da alma e ajusta o ritmo do corpo. A música, essa voz sonora de Deus, essência predominante em todo o cosmos, e a visão que a alma pode ter na consecução final do seu ideal, a angelitude eterna. 13. Canto, dança e teatro. Pergunta: os marcianos têm pelo canto a mesma alegria e satisfação que lhe dispensamos na terra? Ramatiz: não pretendemos descrever com exatidão a maviosidade dos cânticos marcianos. Há que atender às suas disposições orgânicas, quanto ao seu equilíbrio de saúde perfeita, ao ritmo irrepreensível no mecanismo da respiração e do coração, e à maleabilidade dos seus delicados órgãos vocais, pois, graças a esses requisitos, é comum surgirem entre o povo, cantores que fariam empalidecer Caruso, Gigli, Chipa, Martinelli e os vossos consagradas sopranos como Gali Curci, Cláudia Muzio, Gina Signa, etc. Pergunta: quero, irmão, dizer que o homem comum, de Marte, suplante com facilidade os nossos melhores cantores e cantoras? Ramatiz: confirmamos que, entre a massa popular, existem muitos desses insígnios rouxinóis humanos, em virtude do seu psiquismo superior e da sua natureza sadia, pois a limpidez sonora da própria voz depende, essencialmente, da pureza dos condutos vocais, e nos marcianos tem uma conformação anatômica mais sensível e vibrátil, e, ainda, da função sincrônica do sistema respiratório. Além disso, o seu saudável e perfeito conjunto endocrínico, aliado a um sistema nervoso hipersensível, que obedece às mais delicadas emoções do espírito, faz com que eles utilizem essas maravilhosas faculdades para se desafogarem em fascinantes melodias. Os homens, salvo raras exceções, são cantores inatos e as mulheres são sopranos e contraltos de recursos artísticos admiráveis. Pergunta: embora as faculdades superiores para o canto sejam comuns, não existem os que as possuem num padrão que os consagra como artistas muito acima da generalidade? Ramatiz: em qualquer situação da vida espiritual, seja nos mundos planetários ou nas esferas celestiais, há sempre almas que se distinguem nas coletividades. O nivelamento absoluto nas expressões da vida humana seria aniquilamento aos estímulos e ansiedades que se sobrepõem à rotina comum. As mesmas faculdades, possuídas por todos, liquidaria o esforço de alguns vanguardeiros que traçam os caminhos do futuro. Assim, em Marte, acima do homem comum que, apesar disso, revela qualidades superiores aos dos vossos excepcionais virtuosos do canto, existem também talentos privilegiados que constituem o setor dos responsáveis pela beleza espiritual nas mensagens do cântico humano. E ainda não possuís na Terra organismos sensíveis que possam servir de comparação à natureza admirável desses artistas de Marte. Dizermos que o cântico marciano supera o encanto e a harmonia do vosso rouxinol que evoca a misteriosa limpidez do cisne, no seu cântico de adeus à vida física, tudo isto não passa de fracas analogias. Teríamos que recorrer aos vossos dicionários rebuscando vocábulos mais primorosos, a fim de definirmos o que é intraduzível pela linguagem comum. Não é apenas a natureza puríssima da voz marciana, nem é somente o ritmo harmonioso do seu sistema respiratório, que correspondem com absoluta sincronia às modulações vocais. Há que considerar também a ressonância que os cânticos produzem na atmosfera magnética e tênue do planeta, especialmente quando evocam mensagens de conteúdo espiritual.
Os pássaros e os próprios animais quedam-se como quem escuta e ausculta essas vibrações dos regozijos canoros dos marcianos, pois, nesses momentos, o ambiente parece transfigurar-se num santuário de hosanas ao Criador, como se os grandes gênios intérpretes da música participassem em espírito desses hinos que elevam a alma à sua origem divina. Pergunta: quais os motivos principais que os artistas utilizam em Marte, para temas de seus cânticos? Ramatiz: os homens marcianos são criaturas que vivem além das linhas divisórias que separam a matéria e o espírito. As suas manifestações emotivas vibram na opulência de ideias e ansiedades que ultrapassam o limiar comum desses dois mundos. Os artistas, portanto, em qualquer circunstância, afeiçoam-se aos temas de ordem puramente espiritual. Distanciados, mentalmente, dos propósitos comuns da existência física, são veículos abertos ou ligados aos mundos superiores. Seus pensamentos voam, sempre, em direção às fontes de beleza eterna que flui do Espírito Divino. Seus esforços, como sentinelas avançadas, devotam-se às belezas insuperáveis da alma, no serviço fraterno de assistência aos que estão na retaguarda. Esses artistas significam os acenos, os convites permanentes às massas, a fim de que se esforcem no sentido de sua ascensão espiritual. Os temas das festividades ou representações artísticas são sempre de ordem educativa, pois não lhes interessa reviver os melodramas compungentes, nem mesmo as epopéias estrepitosas ou os feitos transitórios do homem dos mundos inferiores. Pergunta: o cântico em Marte é usado, apenas, nas representações de festividades coletivas, ou o cidadão marciano, em geral, é apreciador dessa expressão artística? Ramatiz: já vos dissemos que nos mundos mais adiantados do que a Terra tudo tem sentido superior. Porém, essa superioridade, nada mais é do que um dos degraus da evolução do espírito através da escala do tempo. Assim, o cântico sublime das altas esferas teve sua raiz nas articulações guturais do homem das cavernas. O canto e a música são, pois, expressões irreprimíveis da alma, que se manifestam e rompem em todas as graduações da evolução do espírito, desde os tantãs e batuques dos selvagens até o cântico e a música das mansões celestiais. Por conseguinte, se em vosso mundo, as almas se manifestam e desabafam em canções domésticas da música do ambiente, é natural que o cidadão marciano, que vive pleno de alegria, seja prazenteiro e afeito ao cântico, pois, para ele, a vida, em si, e tudo que o rodeia é, também, um cântico do divino arquiteto. Libertos de convenções e preconceitos, as suas canções fluem naturalmente, singelas ou emotivas, alegres ou sonhado. Nas mais felizes e exóticas combinações. Às vezes, um simples cântico isolado, lá num recanto, é uma espécie de prólogo ou motivo para que, aos poucos, comecem a flutuar no ar outras canções, as quais, por contágio de emotividade, percorrem os bairros, transferem-se aos campos e ainda repercutem, sonoras, até as regiões rurais, por motivo de afinidade emocional. Os marcianos não têm complexos de inferioridade nem timidez. Seu coração, sua alma refletem a pureza de sua origem divina. O cântico significa-lhes o elo vibrátil da criatura e a harmonia das esferas. Quando seus tenores e os seus contraltos se reúnem para o canto coletivo, cessa toda a admiração do homem pelos prodígios da sua ciência, em face desse outro prodígio mais sublime que é a voz humana tocada de espiritualidade nas suas expressões angelicais. Pergunta: qual o sentido fundamental de suas canções? Ramatiz: traduzem sempre uma ansiedade de ascensão espiritual. O conteúdo folclórico, a composição local, e a melodia popular, quando enunciados em festividades de confraternização, transcendem do solo, num verticalismo espiritual, havendo momentos em que os corações se impregnam de doce melancolia e ternura, como se atendessem à batuta de invisível maestro. É uma sincronização ainda desconhecida em vosso mundo, pois o espírito, como que vibrando na unidade divina, sente-se ligado aos mundos superiores. É um êxtase em que a saudade espiritual se faz presente nos seus coracões,
é o reflexo deslumbrante das realidades cósmicas, ligadas, todas, à grandeza crística de Eu Sou uma das almas, uma das consciências imortais a quem o Senhor do Universo oferece o usufruto eterno de tantas maravilhas. E, então, o povo marciano cuja evolução já lhe faculta, com as suas aeronaves interplanetárias,